Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra. Hoje aqui mais uma vez com o nosso querido Alexandre Palmeira, o Alexandre que é médium e trabalhador do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, lá do bairro de Cascadura. Seja bem-vindo, Alexandre. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estarmos aqui dando continuidade a esse estudo, como falei no programa anterior, né, de tanta relevância para o nosso esclarecimento com relação à formação. Por isso que o nome da vem até sugestivo, né, a Gênese, né? Com certeza. E aqui nos dando aquele apoio primordial na técnica, o nosso querido Serginho. Amigos ouvintes, nós estamos chegando aqui ao final do estudo do subitem A Raça Adâmica, e o item 42, ele acaba sendo uma complementação do que Kardec já falara anteriormente sobre essa ideia do surgimento da raça humana a partir de Adão, da raça adâmica. E ele agora traz aqui, encerra no 42, falando sobre o período do dilúvio, em que, teoricamente, toda a sociedade humana teria sido extinta e apenas sobreviveu Noé e a sua família, e aquela famosa questão da Arca de Noé, em que ele teria ali guardado um casal de cada espécie, e a partir daí manteve a vida organizada aqui no planeta. Primeiro que seria um tanto quanto complicado ele conseguir reunir toda a vida organizada, né? E aí esse período diluviano, como é chamado pela ciência, exatamente a geografia assinala esse período como período diluviano. Aconteceu-se vários dilúvios, na verdade, não foi só o do Noé. Foi um período, como vem sugerindo, foi um período de várias de transformações constantes, né? E nessa transformação tinha vários dilúvios, né? E já se é comprovado hoje que, se de fato a história de Noé, como ele é até em outras culturas, ele também é citado, né? No caso lá do Pedro Persa, né? Quando ele fala da lenda, né? De Galgamesh, né? Galgamesh, né? Conta a história idêntica de Noé, né? Então, se de fato existiu, se comprovado hoje em dia também que existiu o dilúvio numa região pontual, localizada, né? E que outras civilizações floresciam numa outra região que não estava passando por aquele dilúvio, né? Que a era diluviana, a gente pode dizer assim, que ela foi uma era bem pontual onde caiu os dilúvios, né? Os dilúvios ele era pontuais em cada região, até mesmo porque era um processo ainda que estava no final da transformação, até mesmo do solo, né, da crosta terrestre, né, dos vulcões, enfim, né? Então esses dilúvios eles eram meio que não era generalizado como a Bíblia vem nos informando, né? Então teve dilúvio, mas tinha também, por outro lado, outras civilizações que estavam florescendo que não estavam passando por aquele dilúvio naquele momento. Talvez tenham passado num outro mais à frente, ou talvez o mais atrás, né? Mas não foi generalizado. E Kardec até coloca aqui um fato cronológico, que o período diluviano ele data da era de 2348 a.C., mas que logo em seguida, e aí teoricamente só teria sobrevivido Noé e a sua família, mas que em 612 anos após o dilúvio, eles já vão encontrar um Egito, um poderoso império. E aí Kardec até ele faz essa colocação, né, lógica. Ora, se os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros, seria de espantar que houvessem perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem, quando conservaram religiosamente os monumentos
da sua história. Então, assim, como é que se só sobrou Noé e a família? Daqui a pouco encontram um império. E aí eu não guardo nenhuma lembrança, nada disso, nenhuma ligação. Então, Kardec, essa questão corrobora a ideia de Kardec. Aí ele encerra dizendo uma rigorosa lógica com os fatos a corroborá-la da maneira mais peremptória, mostra, pois, que o homem está na Terra desde tempo indeterminado, muito anterior à época que a Gênese assinala. E a gente volta a reiterar, a Gênese mosaica, ela se remete à história do povo hebreu não à história de toda a humanidade. O mesmo, continua Kardec, ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, porquanto demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a genealogia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, ainda mais completa é a demonstração. E isso hoje está muito claro. Está muito claro. E aí, amigos ouvintes, nós vamos iniciar agora o item 43, que ele, ainda no capítulo 11 da obra Gênese, que ele é o início da doutrina, tem um subtítulo, né? Doutrina dos anjos decaídos e a perda do paraíso. E é até interessante que Kardec, ele logo já no título do capítulo, ele coloca aqui para nós, né, Alexandre, uma nota, é a nota número 62. Lê para nós, Alexandre, essa nota de Kardec, que é interessante. Essa nota bem rica, que ele vem falando assim, ó. Quando na Revista Espírita de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam então elementos bastante para afirmação peremptória. Expusemos-nos a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não foi só bem aceita pela maioria dos espíritas, como mais racional e a mais concorde com a sobrenaja justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções dos espíritos que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo verificou com a concerne origem da raça adâmica, né? Então ele vem, na verdade, só afirmando essa questão que a gente já vem comentando, vem, né, falando isso, né? Na verdade, foi uma teoria que ele lança lá na Revista Espírita de 1862, um ensaio teórico. É uma especulação, né, que ele faz. E aí que com o tempo ele coloca essa nota, porque com o tempo essa teoria se consolidou. Ele acabou, e aí ele reproduz ela agora aqui na Gênese de uma forma mais trabalhada, obviamente, mas foi um artigo que ele publicou. E aí esse ensaio teórico acabou se comprovando, se consolidando com as informações, com os próprios exames que Kardec faz, com a própria informação dos espíritos. Né? E futuramente culmina exatamente com o Caminho da Luz, sim, né? Exilados de Capela, né? E uma série de outras que vem citando isso aí, né? Então, vamos passar aqui a leitura. Diz Kardec aqui no item 43. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. Então aqui já tem uma informação importantíssima para nós, a pluralidade dos mundos habitados e que há uma progressão tanto do ponto de vista físico, da constituição, nós vemos o nosso planeta, né, como ele era 2000 anos atrás, sim. E como ele é hoje do ponto de vista material, físico, e essas constantes mudanças climáticas que nós passamos. E tanto pela purificação dos espíritos que aqui habitam, que é essa transição também dos próprios espíritos, essa constante modificação, que ora o espírito está no mundo espiritual, ora ele está aqui na matéria, e de tempos em tempos a gente recebe um fluxo maior de espíritos, e nós já tratamos isso anteriormente, né, na migração e imigração dos espíritos, que às vezes de tempos em tempos há aquelas mortes até coletivas. E que essa renovação da população
se dá de uma forma mais intensa. Então ele continua: a felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. Então você vê que a felicidade dos mundos, da pluralidade dos mundos, ela está relacionada sobre a predominância do bem sobre o mal. Então, enquanto o mal estiver predominando sobre o bem, a gente não vai ser um mundo feliz. E aí, assim, olha, nós estamos num momento de transição, né, de um planeta de provas de pessoas para um planeta de regeneração. Sim. Esse processo poderia ter acontecido há 1000 anos atrás, né? Mas agora, apesar de toda a barbárie que ainda vemos ainda, agora, né, de um tempo de, 100 anos para cá, começamos a alcançar essa maturidade espiritual, né, de entender essa questão do genocídio, né, o que se deve e o que não se deve, principalmente com a Segunda Guerra, que vem mostrando isso muito claro para a gente, né, o genocídio dos judeus. Então, assim, essa possibilidade de estar num momento de transição, isso é graças também ao processo evolutivo de todos os espíritos que aqui se encontravam e se encontram. Senão não teria alcançado esse grau de... Porque é fato que teríamos que evoluir de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso podia, como eu falei, podia acontecer há 1000 anos atrás, como poderia acontecer 1000 anos à frente, né? Sim. Está acontecendo agora exatamente por um equilíbrio, né? Que ainda está em formação esse equilíbrio, né? E um merecimento desses espíritos que aqui já passaram e, como eu falei, se encontram aqui, né? Apesar de toda a barbárie, de tudo que a gente vê, né? E aí a gente está em progresso. Estamos em progresso. E aí me lembra Haroldo, né? Quando ele fala lá, né? Que a gente vê uma série de como é que se diz? De injustiça no mundo, né? A gente vê para todo lado que a gente olha uma injustiça, né, sendo cometida. Mas a gente tem que lembrar que não existe nenhum injustiçado nesse mundo, né? Então a gente vê uma série de injustiças, mas não tem nenhum injustiçado. Parece algo contraditório, mas não é contraditório. É porque aos nossos olhos, aquilo que a gente vê que chamamos de injustiça, na verdade nada mais é as causas. A gente não sabe, a lei de causa e efeito. Então aquilo que a gente chama de justiça hoje, talvez é aquilo que é necessário para aquele espírito se reenquadrar novamente no processo evolutivo. E a gente, pela nossa ignorância, pela falta de visão mais ampla, a gente acaba rotulando como exatamente essa questão da injustiça. Sim. Né? E aí ele vai dizer, coloca isso, né, que essa felicidade está na direta proporção da predominância do bem sobre o mal. E primeiro diz isso, a felicidade está relacionada à predominância do bem sobre o mal. Então, para a gente ser feliz, a gente precisa do bem, de fazer o bem. Só é feliz, via de regra, aquele que faz o bem. E aí a gente tem que saber qual é o nosso conceito de felicidade. E aí ele continua. Primeiro ele diz, para ser feliz, tem que ser bom. Tem que ter a predominância do bem sobre o mal. E aí ele vai dar a segunda condição. A predominância, a consequência disso, a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. Ou seja, para eu ser feliz, eu tenho que ser moralmente evoluído, adiantado. Porque a felicidade está relacionada, na verdade, a isso, é uma condição. O bem tem que sobrepor ao mal. E nós não vivemos ainda num planeta que está nessa condição. Exatamente. E a predominância do bem vai resultar do adiantamento moral dos espíritos. É uma caminhada que nós, a partir do momento que a gente vai evoluindo moralmente, mais nós vamos conquistando, sentindo essa felicidade. E isso não é para ninguém ficar desanimado não, tá? Porque na verdade, assim, nós estamos alcançando por incrível que possa parecer, que possa parecer ao contrário através das informações, nós estamos alcançando essa coisa do bem vencer o mal, né? Nós estamos caminhando. Mas é muito lento, sim, mas estamos nesse processo, né? Então o bem está começando a se sobrepor sobre o mal. Às vezes aparece uma coisa que a gente considera mal, né? Mas aquilo que a gente falou agora há pouco é uma necessidade, né? Que o que a gente rotula como mal, mas é uma necessidade para aquela evolução, né? Ou uma região passar por uma catástrofe, ou sei lá, um desencarne em massa, né? Então são coisas que são necessárias, né? Tem a própria literatura espírita que fala que quando Cristo veio à Terra teve que desencarnar não sei quantos milhões de espíritos para que tivesse um equilíbrio espiritual, né? Uma harmonia para que ele pudesse vir à Terra. Sim. Amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o
o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte, retornamos com o segundo bloco do programa Luz na Penumbra. Hoje aqui nós encerramos o item 42, que falava sobre a raça adâmica, o período diluviano. Iniciamos já o item 43, doutrina dos anjos decaídos e a perda do paraíso. Primeiro que não existe anjo decaído, né, Alexandre? Se já atingiu a sua condição de anjo, ele não tem como perder essa... Porque, na verdade, são esses espíritos que foram exilados que são chamados de anjos decaídos. Né? E aí Kardec, ele cria uma introdução aqui simbólica para nós, né? Simbólica se não tem escrito introdução, mas primeiro ele vem falando dessa progressão dos mundos e que esse progresso, que essa felicidade que existe no mundo, nesses mundos habitados, ela está diretamente relacionada à purificação dos mundos que o habitam. Eles progridem de acordo com a elevação moral e intelectual dos que os espíritos vão alcançando. E aí ele vai dizer que essa felicidade ela está relacionada com a predominância do bem sobre o mal. E um povo ele vai ser predominantemente bom, voltado para o bem, enquanto ele, a partir do momento que ele atingir o seu progresso moral. E é interessante aqui que ele fala no finalzinho, Alexandre, do primeiro parágrafo: o progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. E são duas asas, né? Em algum momento você tem que desenvolver a inteligência e você desenvolve a moral. E aí, assim, exatamente isso que eu ia falar, né? Essa questão das vezes a pessoa, mas ela é muito culta, isso não quer dizer nada, né? Que ela pode ser muito culta, mas ela pode ter um desenvolvimento moral pior do que aquela pessoa que não sabe nem ler nem escrever, né? Então isso é eu diria que isso é até um mérito do espírito, né? Eu vejo isso como um mérito do espírito. Às vezes, como eu falei, a pessoa não tem conhecimento, esclarecimento nenhum, mas é uma pessoa extremamente digna, né? Uma pessoa que extremamente conhece o que é ser bom e o que é ser ruim, né? Não tem muita cultura, não tem cultura, mas tem esse sentimento nato que todo mundo tem, diga-se de passagem, né? Mas aquele intelectual não sabe, não percebe, né? Ele valoriza mais o conhecimento que ele adquiriu e esquece dessa coisa nata que ele traz dentro dele, né? Não desmerecendo também o conhecimento que ele adquiriu, não, que é importante, né? É que é só para desvincular uma coisa da outra. O conhecimento científico, a cultura que aquele cidadão alcançou, né, não faz dele melhor do que aquele que não tem cultura nenhuma. Isso aí não coloca ele numa condição de espírito mais elevado ou menos elevado, né? Só para lembrar isso. Com certeza. E aí ele diz o seguinte, aqui Kardec no segundo parágrafo: logo que o mundo tem chegado a um dos seus períodos de transformação, é lógico que não existe uma data, existe, as transições vão acontecendo, em determinado momento, aquele período ali se intensifica. Então ele diz: logo que o mundo tem chegado a um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações, que ele faz até referência aos itens 34 e 35 do capítulo 11, que nós já estudamos. Uma gama de espíritos desencarna, às vezes até de forma coletiva, e outros encarnam, fazendo essa renovação da população, e esses espíritos vão trazendo outros conceitos, outras questões, outras inovações. Por isso que a gente muitas vezes vê, né, Alexandre, quem trabalha com criança, e você vê que às vezes as crianças já vêm com umas ideias, né, já vêm com umas facilidades, né? Principalmente para tecnologia, às vezes até no campo da moral também. Sim. E eu lembro até de um vídeo que viralizou na internet. Era uma menininha, ela devia ter seus 3 anos de idade, e ela começava a falar de Jesus. Com 3 anos ela começava a falar de Jesus, né? E do pessoal que vivia na rua. Então ela dizia que a gente tinha que ajudar as pessoas que estavam passando fome na rua, que não tinham casa para morar.
ela dizia isso, a gente tem que ajudar, foi Jesus que falou. Ela dizia assim, foi Jesus que falou. E ele falou comigo e apontava para a mãe. E perguntava até se a mãe estava gravando aquilo ali. Ele falou comigo e falou com a senhora também. Aí ela apontava assim para a cabeça, aí falou aqui, apontava para a cabeça e falou aqui também no coração, apontando para o coração, ou seja, falando para a razão e para o sentimento, para a emoção. E aí ela falava isso assim, no final, é interessante que a gente, acabou o vídeo, né? Daqui a pouco o pai pergunta se ela, naquele mesmo instante ali, você quer beber um suco? Ela, quero, mas pai, não pega da caixa que está fechada não abre uma caixa nova não, pega da que já está aberta. Ou seja, ela já tinha até uma consciência ali de preservação, de consumo, de conservação, ou seja, não sai abrindo tudo, né? Vamos acabar aqui primeiro. E aí você vê uma criancinha que reencarna aqui. Que traz uma bagagem tão uma bagagem, viva, né? De religiosidade, de cristianismo e noção ali de consumo. Viva, né? Não, e assim, André, só querendo fazer um comentário com o que você falou anteriormente, já fugindo até um pouco do que você estava falando agora, essa questão da data, da cronologia, isso não acontece de uma hora para outra, de 10 anos para cá. Isso é um processo lento e gradual, mais ou menos para a gente poder entender a transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? Foi a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo. Isso é só uma data simbólica. Né? Que nesse momento é quando quem assume o Império Romano é um general bárbaro, né? Mas é uma data simbólica, porque o Império já vem se fragmentando lá em 180 depois de Cristo, e aí culmina com 476, e essa visão também só é dada depois de tempos à frente, né? Então assim também é com a nossa doutrina, essa questão da evolução, né? Isso é um processo lento, mas ele é gradual, né? Não é coisa de 10 anos, 100 anos, né? E aí isso vai se dando realmente com essa renovação da população. E aí Kardec continua aqui: os que apesar da sua inteligência e do seu saber perseveraram no mal, ou seja, eu sou inteligente, tenho conhecimento, mas estou perseverando no mal, sempre revoltados contra Deus, continua Kardec, e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade que até então pertenceram e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passam a viver, ao mesmo tempo que expiarão por uma série de existências penosas e por meio de árduo trabalho suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. E aí, Alexandre? Você vê que eles, né? Apesar da sua inteligência, eles estão ali no mal, mas aí eles estão embaraçando o progresso daquele Acaba atrapalhando, de certo modo, né? E aí eles são convidados, eles não têm mais, aí que a gente volta até que nós colocamos nos capítulos anteriores, nos estudos anteriores, eles perdem essa sintonia e essa afinidade com o ambiente. Então eles não se sentem mais bem ali naquele local. Perdem a condição de permanecer ali. De permanecer, né? Ali porque eles mesmos não se sentem bem ali. Exatamente, né? Não é só pelo local, mas eles também não se sentem bem no local. Né? Eles também já não se sentem bem. E aí eles vão guardar essa vaga intuição, vão para um outro ambiente, vão guardar essa vaga intuição, perdi o paraíso. É aquela coisa que a gente falou no outro programa da mente psicose, achar que está regredindo, que né? Estou num corpo mais grosseiro, que Sim, o corpo físico lá é mais leve, mais sutil, estou num corpo mais grosseiro, perdi o paraíso. Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Retornaremos na semana que vem, se Deus quiser. Bom final de programa para todos, um estudo para todos. Um estudo para todos. Um estudo para todos. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Na continuidade do estudo desta obra, estamos finalizando o capítulo 7º da primeira parte, e nesta parte estamos terminando com o capítulo O Código Penal da Vida Futura. Nós já iniciamos o estudo do artigo 32 e vamos agora terminá-lo contando aqui com a amorosa participação e os comentários tão lúcidos, generosos da nossa querida Fátima Miranda, nossa enfermeira querida, nossa irmã, nossa companheira que está aqui dividindo conosco as alegrias desse estudo. Obrigada, Miranda. Muita paz, que Jesus nos conduz. Assim seja. Então, nós estávamos lendo o artigo 32 e a partir do 3º parágrafo, que nós vamos repetir para darmos sequência aos nossos comentários. Injustiça haveria, falando da criação de Deus, porque Deus não cria filhos em diferenciadas condições, porque Ele é justo e dá igualdade de condições a todos, sob todos os aspectos. Injustiça haveria na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros, porventura, não atingem senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Isto posto, e foi aqui que nós terminamos o nosso encontro passado. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Pois é, aqui nós temos felicidade, justiça com a liberdade de ação e o prêmio do trabalho. A felicidade só é atingida pelo trabalho. É o toque do Criador na criatura, não é? A consciência. E aqui nos lembramos de Kardec, quando ele vai narrar que os espíritos alertaram a ele por todos os percalços que ele enfrentaria para desenvolver a obra dele, a missão dele, dar cumprimento à missão dele. E no final Kardec fala que realmente ele passou por tudo aquilo. Mas tem algo que os espíritos não falaram para ele, foi a felicidade do dever cumprido. A Joana de Ângeles, nossa querida mentora, sei que você também tem uma afeição muito especial por essa mentora querida, ela diz exatamente isso, né? Que o dever cumprido é a chancela, é a marca do Criador na criatura e é a marca da felicidade para todos nós. E, portanto, esse caminho da felicidade se abre a todos de maneira ampla, total, irrestrita, igualitária, para todos os filhos de Deus, que somos nós todos. E também temos todas as condições para atingir a felicidade. E como é que se atinge a felicidade? Na verdade, essa lei, o segredo está gravado em caracteres de luz na nossa consciência. É ensinada a todos exatamente nesta mesma medida. E Deus, então,
diz aqui o nosso querido Kardec, Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, ou seja, não adianta pedirmos facilidades, não adianta nós queremos preferencialismos, favoritismos, especiais condições. Nós temos que trabalhar e o prêmio do trabalho bem feito, realizado com amor e com isenção de expectativas de vantagens pessoais, é exatamente isso que vai nos dar a felicidade. Você, Miranda, falou-nos ainda há pouco sobre o que os espíritos disseram ao nosso amado codificador, Allan Kardec, sobre as advertências, as informações que os espíritos superiores deram ao nosso querido codificador, que ele atravessaria muitas dificuldades, muitos desafios. Nós sabemos que ele foi destituído de cargos, inclusive no exercício profissional. Ele foi desligado da academia, ele tinha uma figura, uma respeitabilidade no mundo acadêmico, intelectual, científico, mas ele, porque começou a falar dos espíritos e a fazer a codificação, foi destituído, foi relegado. Na verdade, ele foi expulso mesmo da academia, mas não se afastou do trabalho que era dele, apesar das grandes dificuldades a que ele estava exposto. E é nessa perspectiva que a Miranda ainda há pouco dizia isso. Miranda dizia que a felicidade, então, é a alegria do dever cumprido por Kardec, que ele descobriu exatamente quando estava já com a tarefa magnífica, grandiosíssima tarefa da codificação, que é uma aula magna do nosso codificador para a humanidade. Não é isso, Miranda? Isso mesmo. Né? Quando ele vai nos dar notícia daquele livro que ele recebe, autografado, esse livro salvou minha vida e a minha isso, também. Que é um exemplar do Livro dos Espíritos. Isto. Aquilo vem coroar, porque toda luta exige um esforço. E ele também nos diz que quando as situações ficavam muito acirradas, ele se colocava acima da humanidade, quer dizer, em oração, buscava comungar com os orientadores maiores. Mas quando ele vê pessoas dando depoimento, como é o caso do livro citado, né, o Livro dos Espíritos, que o rapaz encontra naquela noite, quando tem intenção de suicidar-se, nós imaginamos que para ele, se tudo mais não tivesse se consolidado, aquele momento já dignificaria todo o esforço. Exatamente. O Hilário Silva descreve as minudências, os movimentos da emoção do Rivail Kardec naquele dia em que ele estava já um tanto, não estava desgostoso, mas ele estava muito pensativo. Introspectivo, fazendo ali uma reflexão em torno de tanto trabalho que ele tinha tido e de tantas dificuldades, tantos desafios, tantas desqualificações, desconsiderações como profissional, como pessoa, como codificador. Então entra aquela figura doce de Amélie Gabrielle Boudet, a doce Gabi, e traz aquele pacote para ele, né? Então, ele desembrulha o pacote e vê o Livro dos Espíritos manchado com as marcas de água, porque estava lá sobre a mureta, lá junto do rio Sena, mas encadernado luxuosamente, e lá aquela dedicatória linda, né? Este livro salvou minha vida, e assinou o Laurent, que era encadernador, e por isso que fez aquele capricho todo. Aquele capricho todo. E depois, mais abaixo, acho que era Perrier, o outro usuário do livro, disse: salvou também a minha vida. Então, naquele momento, houve uma espécie assim de soerguimento do ânimo do codificador, do grande missionário,
E o Hilário Silva, eu me emociono muito com essa passagem. Sim. O Hilário Silva relata que ele então dirigiu-se à janela e viu ali as pessoas passando pela rua e concluiu que ele continuaria. É um deslumbramento esse espírito Rivaio Essa Kardec. É a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira felicidade, que é o prêmio do trabalho. Sim. Então, ele tinha feito esse trabalho e ele começou a vislumbrar a extensão do bem do trabalho que ele fizera através dessas vidas que foram salvas pelo trabalho dele, com a mensagem, claro, de Jesus através dos espíritos superiores. Mas com a sua missão gigantesca, eu particularmente considero, desculpe dizer isso, do meu sentimento, mas eu acho que é a maior missão que já repousou sobre humanos ombros, essa que Rivaio Kardec recebeu. Sim, porque, olha, a primeira revelação está personificada em Moisés. Exatamente. A segunda, o próprio Cristo veio deixá-la. Não é? E a terceira não repousa na sobre personalidade de ninguém, mas repousou na grandeza de um homem que negou-se a si mesmo para que os espíritos assinassem. Exatamente. Então, ele próprio disse, né? Sou mero divulgador, rejeitando qualquer responsabilidade ou mérito no conteúdo das obras. Né? Ele deu forma a isso e é muito emocionante nós vermos o conhecimento dele foi desapropriado em função de Jesus. Porque a pedagogia, a metodologia, não foram os espíritos que trouxeram, foi ele que desenvolveu. Criou uma metodologia, não é? Que até estudei isso, chamo de positivismo transcendental ou metafísico, e ele criou esse método para provar a existência extrasensorial da realidade dos espíritos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. Amados ouvintes, nós continuamos aqui juntos e junto da nossa querida Fátima Miranda, estudando aqui, agora já no finalzinho do artigo 32 do Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 7º da primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estávamos falando sobre a felicidade, que é o prêmio do trabalho bem feito, bem realizado. E continua aqui o Kardec. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro, mas está livre para a escolha. Para a escolha, é isso mesmo. Essa é a grandeza de Deus. É a grandeza porque de Deus. Ele nos criou, não é? Ciente da nossa capacidade, ainda que nos retardemos pela ociosidade, pelas ilusões, mas o único determinismo que nos cabe é do aperfeiçoamento moral. É. E às vezes, né, Miranda, nós ouvimos companheiros dizendo assim, mas quando é que isso vai acabar? Esta prova não acaba, não é isso? É claro, tudo passa, disse Maria lá a João, e mandou dizer isso ao Bezerra de Menezes naquele deslumbramento daquele encontro no plano espiritual. Mas esse ritmo é responsabilidade do próprio espírito. Sim. Está aqui dito. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. Isso nos reporta aquela fábula da lebre e da tartaruga. A tartaruga, disciplinada, foi no seu ritmo, chegou até o final. E a lebre, muito cheia de si mesma,
achando que era o máximo, desdenhando até da tartaruga, que tinha aquele ritmo muito mais lento, certamente. O que fez a lebre? Está aqui no lugar do romeiro. A lebre que se desgarrou, ou em caminho perdeu tempo, por quê? Porque ela resolveu que ela ia deixar a pobre tartaruga andar, porque depois ela corria e vencia a tartaruga, então ela ficou parada. Se distraiu. No tempo. Se distraiu. E então retardou a marcha. E quando ela chegou lá, quando ela despertou e chegou lá, a tartaruga já estava lá. Então, ela não pôde queixar-se, senão de si mesma, porque ela que queria vencer, não venceu, porque resolveu ficar descansando, né? É interessante, né, nós às vezes usarmos as fábulas como elas encerram para verdades ilustrar, humanas. Verdades humanas, né? Desde Esopo e La Rochefoucauld, nós temos esses ensinamentos grandiosos através dos animais, que é uma estratégia, né, didática. Não deixa de ser uma parábola de alguma forma. Exatamente, não é? Exatamente. Ao nosso nível, para nos mostrar o reflexo das nossas escolhas e comportamentos. Exatamente. Então, conclui o artigo 32. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro, razão pela qual é sempre responsável. Sim. E quanto mais amadurecido nós vamos nos tornando através dessas escolhas, esse livre-arbítrio ele vai se expandindo, não é? Porque pais responsáveis e conscientes não dão a mesma liberdade de ação a uma criança de 1 ano, de 10 e a de 20. Então, cada patamar são conquistas do espírito, e essa é a grandeza do pai. Porque quando chegamos ao nível de maturidade, de reconhecimento da paternidade divina, trazemos em nós a felicidade de uma identificação com ele. Exatamente. Por isso nós estudamos as missões em O Livro dos Espíritos, não é? Então, há missões, há trabalho para todos, o tempo todo, em toda parte. Mas algumas missões são concedidas pelo Pai, e naturalmente através de Jesus aqui no nosso planeta, que é o nosso governador planetário, para os espíritos mais amadurecidos para aquela tarefa. Por isso que ainda há pouco nós falávamos sobre a grandiosidade da missão de Rivail Kardec, porque nós, até de uma certa forma, somos ingratos, porque achamos que ele é só o codificador, não é isso? E ele é essa criatura exponencial que estava preparada, por isso mereceu receber a missão de consubstanciar a promessa de Jesus à humanidade terrena. Quando Kardec vai estudar sobre as missões no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que ele faz. Se é possível um espírito falir em sua missão? E a resposta é, se não for um espírito superior. Porque espírito superior não pede falir missão que vai envolvê-lo com uma coletividade. Um espírito superior, ele pode até pedir uma missão relativa a uma pessoa ou um grupo mínimo. Isso. Não é? Como é o caso da Alcione, retratado no Renúncia. Mas um espírito superior... de Chico Xavier, a autoria espiritual do Emmanuel. Mas um espírito superior, ele não pediria jamais a Jesus uma missão do porte que seria a codificação. Exatamente. Então, quando nós vamos observá-lo perguntando também, e se eu falhar? E se eu falhar? Outro substituirá. Neste momento, nós identificamos a humildade desse espírito de se perceber falível. Mas a grandeza de Jesus na escolha do seu missionário. Pois é, porque eu até já escrevi sobre isso, sobre a ética da indicação e a ética do aceite, né? Jesus não errou na ética da indicação. Sim. Nós, às vezes, erramos, né? Sim. Às vezes, até frequentemente, erramos na indicação. Mas, ainda assim, resta uma outra possibilidade, que o indicado tenha lucidez, humildade, para dizer, não, eu não estou equipado, não estou preparado para fazer isso. Eu não quero e ponto. É o que eu chamo a ética do aceite, né? Sim. Mas, às vezes, aqui no planeta de expiação e provas,
há o erro na ética da indicação e o erro na ética do aceite. E Deus permite, porque vem lições para aí. Ver, exatamente, para ver lições, o que nós fazemos disso que nós inventamos. Isso. Né? Nós criamos as situações, temos que aprender a resolvê-las. Mas é nisso que está a misericórdia divina. Ele faz a feita avaliação da nossa experiência, das nossas necessidades, mas da condição que nós estamos apresentando naquele momento. Exatamente. Ele faz isso pela sua onisciência, né? Porque ele tem ciência, conhecimento de absolutamente tudo, de todos os ascendentes das histórias particulares, pessoais, individuais de cada um de seus filhos. Então é por isso que ele pode fazer o que aqui... A avaliação dele é justa. É justa, né? E por isso que nós podemos dizer o que na Terra os juristas chamam de dosimetria da pena, né? Porque eles vão dosar a pena, tantos anos para o culpado, que tenha sido, assim, comprovadamente culpado. Então, quantos anos, em que tipo de regime. Então, como nós sabemos que aqui também é um hospital de tratamento, né? Então, os sofrimentos também diferem de gênero. Para esse tipo de agressão à lei de Deus, que tipo de sofrimento será mais didático para a sua aprendizagem, né? E qual é o grau? É alto grau, médio grau, baixo grau de sofrimento nesta linha, de acordo com a didaxis, que é mais adequada para aquele tipo de para que haja agressão. Uma verdadeira utilidade. Porque ele não nos castiga a nível de punir, não é? Ele nos corrige e nos dá ensejo para que saibamos valorizar esse aprendizado. Então, se for diferenciado de uma forma indiscriminada, não haveria utilidade. Pois é, você veja também que a utilidade é um princípio, outro princípio, que guarda a categoria de lei no universo, né? Sim. Os espíritos dizem lá em O Livro dos Espíritos, Deus nada de inútil criou, né? Então, quando você enfatiza a utilidade, você está lembrando uma lei do universo, né? Pelo menos categoria. O trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Exatamente, também está lá no Livro dos Espíritos, sim. Você lembra muito bem, né? Então, essa situação em que nós colocamos a diversidade de graus e gêneros de sofrimentos de acordo com o que cada um fez perante a lei, de acordo com o seu, digamos assim, currículo espiritual, sim. Deus sabe perfeitamente atribuir a melhor dose, o melhor tipo, o melhor grau de aprendizagem para tal ou qual espírito. E nós não temos nada que ficar achando que ele está sofrendo menos do que eu. Porque cada um de nós tem, de acordo com a sua própria história, a sua própria bagagem, tem um nível de resiliência, sim, especial para tal ou qual situação. E o mecanismo da lei é dentro de uma automaticidade misericordiosa. Exatamente. Né? Nos lembramos da família do Jerônimo, lá em Memórias de um Suicida, com Dona Ivone do Jerônimo, Pereira, sim. vamos dizer aqui, recapitulando. Jerônimo é um daqueles suicidas que foi recolhido do vale. Exatamente. Não é? E ele fica refratário a toda assistência, porque ele está focado na família. Durante muito tempo. E chega um momento que ele decide que quer visitar a família e ponto. E ainda diz assim, quero ir com tal roupa, de tal forma, levar um buquê para minha esposa. E quando ele chega, ele fica muito perturbado, porque ele encontra a família esfacelada. Decepcionado. E ali, os espíritos até falaram para ele, olha, você vai, mas nós não vamos acompanhá-lo. Mas para que ele refletisse, mesmo na rebeldia, mas os espíritos o acompanharam. Pois é, então com este exemplo maravilhoso de Jerônimo, nós, encantados no coração, encerramos mais este encontro feliz com a nossa Fátima Miranda, que está aqui conosco estudando esta obra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.